Ok, pessoal, este pode ser o meu vídeo mais emocionante de todos os tempos. Eu estive em uma nova instalação de treinamento de astronautas para futuras missões à Lua e conversei com o astronauta alemão Matthias Maurer. Foi uma conversa super empolgante. O YouTube às vezes não gosta muito de entrevistas assim, por isso, vamos tentar fazer com que este vídeo receba 8.000 curtidas. Clique no botão de curtir para que possamos vencer o algoritmo e que esta super empolgante entrevista seja mostrada ao maior número possível de pessoas. Vocês verão que o que foi recém-inaugurado vai revolucionar a pesquisa lunar. Se vocês tiverem perguntas após esta entrevista com Matthias Maurer ou sobre a conversa, escrevam-nas nos comentários abaixo do vídeo. Vou tentar responder o máximo possível e talvez o Matthias Maurer também apareça por aqui. E agora vamos começar a entrevista. Sim, aqui estou eu com um astronauta de verdade. Não preciso apresentar Matthias Maurer. Você voou para a ISS em 2021, tornando-se o 12º alemão no espaço. É sobre isso que queremos falar um pouco hoje e depois sobre este ótimo lugar em que estamos aqui, mas talvez você fale mais sobre isso depois. Vamos começar com a ISS. Vocês estiveram lá em cima e realizaram todos os tipos de experimentos interessantes. Na sua opinião, qual foi um dos experimentos mais interessantes que você realizou lá? Sim, bem, participei de cerca de 150 experimentos diferentes lá, e cada experimento tem sua justificativa. Isso também é interessante. Mas talvez um experimento inesperado, que você talvez não tenha visto na ISS antes, é que eu misturei concreto lá em cima. E então as pessoas perguntam, por que você está fazendo concreto no espaço? Qual é o objetivo? Você não quer despejar concreto. A ideia é completamente diferente. O concreto é um material que está em toda parte ao nosso redor. Também temos muito concreto aqui neste salão. E a produção de concreto produz muito dióxido de carbono. Esse é um gás prejudicial ao efeito estufa e que leva ao aquecimento global. Por isso, queremos ver o que podemos fazer para melhorar o material e liberar menos gases de efeito estufa. Normalmente, você aprimora um material usando um modelo de computador, inserindo todos os parâmetros do material e dizendo: ok, otimize-o e você obterá algo perfeito. Mas isso ainda não funciona para o concreto, porque o concreto é um material antigo, mas, de certa forma, muito complicado para ser modelado por computador. Você pode imaginar da seguinte forma: ao fazer um bolo, você mistura algum tipo de massa e talvez faça um bolo de cerejas. Coloca as cerejas e elas caem no fundo da massa do bolo. Chamamos isso de segregação, um tipo de separação. É quando você tem duas coisas, uma mais pesada e a outra mais leve. E isso leva um tempo e depois se deposita no fundo. A mesma coisa acontece com o concreto. Se você passar por um canteiro de obras, onde o concreto acabou de ser despejado, depois de meia hora haverá uma poça de água sobre ele. Isso significa que o concreto está esmagado, a água é espremida e as partes pesadas afundam no fundo. E é por isso que você ainda não pode simular isso no computador. Se você fizer isso em gravidade zero, não haverá segregação. Isso significa que posso produzir um concreto ideal, não segregado, que pode ser medido e, em seguida, os parâmetros podem ser obtidos. E, então, posso usar o modelo para ver o que é teoricamente possível. E seria possível produzir um concreto 30% mais forte do que o concreto que usamos normalmente. Isso também significa 30% menos emissões de CO2. A produção de concreto em todo o mundo é responsável por 6 a 7% das emissões de CO2. Todos os aviões e foguetes do mundo são responsáveis por apenas 2%. Isso significa que, com meu experimento na ISS, eu poderia compensar todos os aviões e foguetes do mundo. Isso gera um grande impacto. Em outras palavras, a microgravidade é a chave aqui. Agora vem uma pergunta de um semi-especialista. Esse experimento também não poderia ser realizado na centrífuga ou não funcionaria dessa forma? Você acha que a microgravidade tem outras propriedades? Sim. Então, na microgravidade, na ausência de peso, nada se separa. E quando você vai para a centrífuga, você cria mais segregação porque aumenta a gravidade.
Você joga as partes pesadas em uma direção e as leves na outra. Foi exatamente isso que fiz. Obtive uma patente durante minha tese de doutorado, na qual produzi espuma de alumínio. Depois, também a centrifuguei com precisão, para tornar as bolhas de espuma mais densas em uma direção e maiores na outra. E então fiz algo como um osso. Você sabe? Um osso do colo do fêmur. Ele é sólido e estável na parte externa, e tem poros cada vez maiores na parte interna, até que haja um poro muito grande ou um suporte de tubo aberto na parte interna. E isso torna nossos ossos extremamente estáveis, mas também extremamente leves ao mesmo tempo. É aqui que a ciência dos materiais quase se cruza com a biologia. Exatamente. Você também realizou experimentos biológicos lá? Ou seu foco era mais a ciência dos materiais? Portanto, havia uma cadeia bastante grande de experimentos chamada citoesqueleto. O objetivo era realmente olhar para dentro das células e ver como o citoesqueleto variava devido à falta de gravidade. E então, eu testei muitas variantes diferentes. Algumas delas foram centrifugadas, em outras misturas, outras composições. Portanto, foi um grande experimento e estou curioso para ver quais serão os resultados da análise. Isso é empolgante, porque você imagina que está fazendo seus experimentos lá em cima, mas também tem um momento eureka. Mas não é esse o caso. Parece que você leva muito tempo para analisar os resultados. Sim, é a mesma coisa com os experimentos com concreto. Agora sabemos que as misturas de concreto eram 30% mais fortes, mas o efeito foi criado no espaço e agora queremos alcançá-lo na Terra usando outros meios, e nossos colegas ainda estão trabalhando nisso. Esse é provavelmente o foco principal do seu trabalho na ISS, esses experimentos. Você sempre imagina que é assim aqui embaixo. Eles estão flutuando no espaço, fazendo missões de campo, mas o foco do trabalho dos astronautas é mais em experimentos científicos? Sim, você faz experiências, mas também é o encanador, o faxineiro. Você tem que limpar no fim de semana, então o vaso sanitário quebra. Na verdade, o banheiro precisa ser consertado toda semana. E sem um banheiro, você tem uma equipe infeliz, então os experimentos não valem nada. Sim, tudo depende disso. Já aprendi algo aqui sobre a comunicação entre, digamos, Colônia e a ISS. Esses são provavelmente os tipos de casos em que você tem que perguntar lá embaixo o que podemos fazer. Porque mesmo em experimentos, imagino que você provavelmente tenha planejado tudo de antemão, que tenha instruções com você, mas sempre parece haver casos em que algo não sai de acordo com o planejado, em que você tem que perguntar lá embaixo. Isso também aconteceu com você? Sim. Quero dizer que esse experimento no Biolab para o citoesqueleto foi muito complexo e, é claro, eles queriam ter certeza de que eu não faria nada errado. Eu tinha de observar um determinado tempo de descongelamento. Depois tinha de colocar as amostras em diferentes cartuchos, carregá-los, ativá-los, e havia muito trabalho de preparação envolvido. Tudo isso foi feito sob controle de vídeo. Em outras palavras, meus colegas observavam por cima do meu ombro e diziam: "Ok, agora aperte com tantos e tantos metros de Newton para que fique bem apertado." Existe a possibilidade de cometer erros, e como astronauta, você é apenas humano. É por isso que você faz isso em equipe. Então, recebo dicas por vídeo e isso funciona muito bem. Sim, também é uma boa percepção de que vocês são basicamente uma grande equipe. Alguém aqui disse que os astronautas são nosso 12º homem no espaço. Você provavelmente preferiria dizer que a equipe de Terra é o seu 12º homem. Gostaria de perguntar a você sobre sua atividade extraveicular. Isso foi em março de 2022. O que exatamente você teve de consertar lá? Qual foi a necessidade técnica? Fangen wir vielleicht erstmal damit an. Was war da technisch eigentlich die Notwendigkeit? Sim, foi uma EVA, ou atividade extraveicular, extremamente legal. E a NASA a chamou de Eva Frankenstein porque era muito especial, porque tudo era diferente das atividades extraveiculares normais. Normalmente, você sempre sai em duplas, e se eu tiver um problema, meu colega estará ao meu lado e poderemos nos apoiar e ajudar mutuamente. Mas aqui tivemos uma grande variedade de atividades. Meu colega Raja, que foi para
para a esquerda, teve que consertar algo no braço do robô, eu fui para a direita e, na verdade, só nos encontramos uma vez no caminho. A NASA brincou. Matias, leve seu passaporte com você. Você vai atravessar o segmento do ZEA hoje, depois a Europa, depois o Japão e depois voltar para o ZEA. Então, para lá e para cá, eu estava realmente viajando muito. No início, eu tinha que estender e colocar cabos. E isso a uma altitude de 400 quilômetros, com essa vista apenas em uma passarela estreita, há muito cinema mental envolvido, mas é muito legal. Depois, tive que ir ao módulo Columbus, porque temos uma plataforma externa lá e há um cabo que alimenta a plataforma com energia e a controla. Um dos plugs não se encaixava, o que também acontece no espaço. Então, um adaptador especial foi enviado e eu tive que instalá-lo. Por um breve momento, tive dificuldades e pensei, não, isso também não vai funcionar. Mas no final, com um pouco de força, funcionou. Em seguida, tive que ir até o módulo japonês e colocar uma camada externa que protege contra os raios solares para que os componentes não esquentem de volta na posição. Depois, voltamos para o segmento americano, onde conectamos uma câmera e fiz alguns trabalhos preparatórios para a próxima missão. Quanto tempo você ficou lá fora, no total? Acho que fiquei fora por pouco menos de 7 horas. E como você se preparou mental e fisicamente? Quero dizer, é realmente uma tarefa enorme. Sim, então você treina muito em Houston, debaixo d'água, na piscina, e praticamos coisas mais genéricas lá. Eu também estive na Rússia e treinei lá, porque na verdade eu deveria vestir o traje espacial deles e colocar o braço robótico europeu em operação. Isso estava planejado para 22 de março, mas antes disso, a guerra na Ucrânia começou e a missão foi cancelada. Interessante. Uma pergunta sobre treinamento. Acabei de ver sua piscina aqui na AAC, mas você acabou de dizer que treinou na piscina do ZEA? A piscina daqui, se entendi corretamente, é mais para as caminhadas espaciais? Eu também treinei lá e treinarei novamente na próxima semana, junto com nossos novos colegas. Antes de irmos para Houston, para a grande piscina, com o grande traje espacial, vamos treinar aqui primeiro. Nosso traje espacial é menos complexo, mas temos ferramentas semelhantes e então aprenderemos o protocolo aqui. Então, como eu falo embaixo d'água? Como faço para me movimentar? Tenho cabos, cordas de segurança, como transporto minhas coisas, como resgato meu colega, e você pode treinar, eu diria, 50%, 60% da operação de popa aqui, depois vamos para os Action Cycle e somos muito mais eficientes lá. O que está faltando aqui? Os fatos são diferentes? Sim. Então no ZEA você tem um traje que é inflado por dentro a 0,3 bar e esse traje é na verdade uma cópia do traje espacial real. Não temos isso aqui e é por isso que não podemos treinar com ele. Mas teremos isso na Lunar. Ah, sim, boa transição. Aqui onde estamos, você quase poderia pensar que estamos na Lua. É assim que deve ser na nova instalação Luna. O que é isso, afinal? E por que temos uma paisagem lunar atrás de nós? Portanto, estamos aqui no local do Centro Europeu de Astronautas, o único lugar na Europa onde os astronautas são treinados para missões espaciais. Por exemplo, atualmente em órbita baixa da Terra, em gravidade zero, para a Estação Espacial Internacional. Ou, em algum momento, em outra estação para realizar pesquisas em gravidade zero. Mas também queremos dar o próximo passo e voar até a Lua. Não é que a Lua substituirá a ISS, mas que ela será adicionada. E Marte será adicionado mais tarde. Para voar para a Lua agora, você precisa de uma instalação de treinamento completamente diferente da ISS. Na Lua, você não tem mais peso. Se eu pesar 60 quilos aqui, pesarei apenas 10 quilos na Lua.
É um exemplo simples para você fazer as contas. Isso significa que posso saltar 6 vezes mais alto na Lua. E o equipamento que estou carregando pesará apenas 1/6 do peso. Há várias condições na Lua que dificultam a vida e o trabalho lá. Uma delas é a areia, e é por isso que temos areia aqui, como na Lua, e no momento não há poeira no ar. Mas assim que você caminha sobre ela, cria-se um vórtice de poeira, que entra no equipamento, em tudo o que é elétrico ou até mesmo em tecidos. As dobradiças ficam emperradas e presas. E não estaríamos aqui agora sem proteção total se alguém estivesse trabalhando aqui no campo. Em primeiro lugar, testamos aqui porque queremos que o material se quebre aqui e não no espaço. A segunda coisa que vemos aqui são pedras. Se você olhar para a Lua, verá que ela tem áreas claras e escuras e pequenas crateras de impacto. Nas áreas claras, você tem um tipo de rocha que chamamos de crosta lunar original, que é um material anortosítico que raramente é encontrado na Terra, talvez uma vez na Noruega, que é onde fazemos parte do nosso treinamento, e no canto mais distante temos rochas da Noruega. Depois, temos pedras da área escura da Lua, que é lava, uma rocha vulcânica. Depois temos pedras do Etna, na Itália, que estão diretamente atrás de mim, e então você tem esses pequenos buracos, que são as crateras de impacto, pequenas vistas da Terra, mas quando você está no local, elas já são crateras enormes. E os meteoritos impactaram lá, também mudaram a geologia. E essas pedras, você pode encontrá-las na Alemanha, por exemplo, na cratera Ries, em Nördlingen. E elas estão no canto da frente. Em outras palavras, aqui na instalação temos rochas muito realistas que também encontraremos na Lua, de modo que podemos praticar com os instrumentos aqui para ver qual instrumento funciona particularmente bem ou não funciona. E se não funcionar, então temos que melhorar. Isso significa que você também realizará testes robóticos aqui, mas também com humanos. Portanto, você tem as duas opções aqui. Então, eu diria que não são 2 possibilidades, mas 3 possibilidades. Você pode ter apenas astronautas, apenas robôs, ou pode ter uma mistura. Mas há muito, muito mais aqui. Isso é como um canivete suíço. Muitas funções para você desdobrar e combinar. Temos um simulador solar, porque queremos ir para a região polar da Lua no futuro. Na região polar, o Sol está muito baixo no horizonte, e você tem sombras muito fortes. E na Lua, a sombra não é como na Terra. Lá, ela é intensa e preta. E você não consegue ver nada. Quando coloco meu equipamento lá embaixo, ele simplesmente desaparece. Ou se eu andar por lá e vir uma área preta, não sei se é um buraco profundo, ou apenas uma cavidade. Posso praticar bem isso aqui, especialmente quando estou trabalhando com instrumentos ópticos. Também posso trabalhar aqui com realidade virtual ou realidade aumentada, combinada com coisas reais. Assim, você não está apenas viajando na superfície da Lua. Depois de 8 horas de trabalho, você está cansado. Então você quer descansar. A estação lunar fica logo atrás desta parede atrás de mim. Portanto, ainda não está lá, mas estará em 15 dias. Isso significa que poderemos praticar missões completas aqui por vários dias, talvez até várias semanas de cada vez. E podemos verificar uma missão individualmente antes de realizarmos a missão. E isso é provavelmente único no mundo. É único, sim. Há mais? E se tivermos outra rampa aqui, onde eu possa mudar a inclinação do terreno, porque os astronautas da Apollo estavam viajando em um terreno muito plano, isso é o mais fácil. Mas queremos ir mais baixo, na verdade queremos escalar montanhas. Porque escalar com meu traje espacial é muito difícil. Então, temos que sentir o caminho para baixo. 5 graus, 10 graus, 15 graus. Eu caio, meu colega tem que me resgatar, tenho que montar um dispositivo que tombou ou não está mais funcionando.
Será que consigo voltar a subir 20 graus? Durante as missões Apollo, percebemos que 20 graus é provavelmente o máximo absoluto que você pode conseguir. Portanto, talvez precisemos de um carro lunar novamente para percorrer distâncias maiores para cima. E podemos até testar isso sob a gravidade lunar. Podemos nos pendurar em um cabo aqui e assim teremos o mesmo peso que na Lua. Depois, temos uma câmara de poeira atrás de nós. Posso realmente agitar a areia e ver se essa célula solar se romperá ou se esse mecanismo resistirá. Eu queria perguntar sobre isso, agora você já respondeu. Como você quer simular a gravidade e, acima de tudo, como quer simular as cavernas lunares? Essa seria a rampa, por assim dizer, para que você pudesse simular um pouco a inclinação para dentro da caverna. Sim, a rampa é para a área não plana, mas uma caverna também é algo empolgante. Sabemos que há cavernas de lava na Lua. Você precisa encontrá-las primeiro. E como você as encontra? Observando as profundezas com radar de penetração no solo ou com medições sísmicas. E então, você as encontra. Portanto, temos uma área atrás de nós que tem cerca de 3 metros de profundidade, onde também escondemos uma caverna. É apenas uma pequena caverna. E também instalamos sensores sísmicos aqui como uma medida de referência. Também escondemos outras coisas aqui. Você pode tentar encontrá-las com o radar de penetração no solo. Queremos encontrar gelo de água. É por isso que temos algo escondido aqui na areia que emite sinais semelhantes aos da água. E então, podemos ver se os instrumentos estão funcionando ou não. A sala realmente tem muitos aparelhos diferentes. Também temos salas vizinhas. Temos um laboratório de gás lá. Lá tentamos ferver algo a partir da areia da Lua. Por um lado, talvez queiramos produzir um metal, mas por outro, também queremos ver se conseguimos extrair o oxigênio. Poderíamos extrair tudo o que precisamos do regolito, não é mesmo? Há muita água no Polo Sul, ou podemos extrair oxigênio, ou até mesmo imprimir em 3D uma base lunar diretamente do regolito. Sim, são os meus colegas da Materials Physics, bem ao lado. Eles terão um container especial, onde poderão usar processos a laser para converter essa areia em blocos de construção. Totalmente louco. Na verdade, não há nada que não possa ser simulado aqui para uma missão lunar real. Sim, temos até um traje espacial. Foi o que eu disse no início, não é o certo, mas ele me protege da poeira e impede que eu me mova. É exatamente do mesmo tamanho que o traje americano XEMU, que é o novo desenvolvimento da NASA para a Lua, para que possamos treinar aqui de uma forma compatível com as missões da NASA. Mais uma coisa, como você reproduziu o regolito aqui, ele tem uma textura muito especial e deve ser relativamente pegajoso. Como você conseguiu isso? A composição química do regolito aqui é quase idêntica à das amostras que foram trazidas da missão Apollo. O solo era de granulação tão fina que a poeira se espalha por toda parte. Isso é realmente irritante. Ajudei a encher o salão aqui por 3 semanas. Você só pode fazer isso com proteção total, porque a poeira entra em todos os lugares. O regolito é muito diferente do regolito lunar real, que é formado por impactos de meteoritos. Portanto, ele tem bordas ainda mais afiadas, é ainda mais perigoso e corta o material. Não podemos reproduzir isso aqui. O regolito real também contém partículas de nanoferro, que também não temos. Mas temos o que é possível aqui. Isso é realmente uma loucura. Talvez para concluir, além das missões robóticas tripuladas à Lua, há também a ideia de colocar uma estação espacial na órbita lunar. Isso nos leva ao nome do projeto Lunar Gateway. Esse é um plano realista? Será que ele realmente acontecerá? Ou é um sonho impossível? Resposta clara. Já está sendo feito. Os primeiros módulos já estão sendo soldados na Itália. E colegas meus estão envolvidos. Portanto, esse é o meu projeto.
projeto. Esses foram meus outros colegas astronautas. Cada um tem seu próprio projeto. Eles estão mais profundamente envolvidos. Já estão verificando se tudo é adequado para os astronautas. Essa coisa estará voando em breve. O que significa em breve? Nos próximos 3 ou 4 anos, os primeiros módulos estarão voando. Isso provavelmente é um bom efeito de sinergia. Se voarmos de volta à Lua, fizermos algo na superfície e tivermos a estação em órbita ao mesmo tempo, certo? O conceito atual favorece até mesmo o voo da Terra para essa estação lunar orbital e, em seguida, a descida de lá para a superfície lunar. Portanto, esse não é um substituto para a ISS, é um projeto completamente separado. Você continuou a enfatizar que... Você também está mais pequeno, portanto, você está fazendo pesquisas em uma órbita. Você também poderia fazê-las em órbita lunar. Então, por que ir tão longe na Lua, se também posso fazê-las em órbita terrestre? Portanto, estou muito animado com esse lugar e, de alguma forma, a conversa também me deixou muito otimista, porque todos esses são projetos maravilhosos para o futuro que você pode esperar. Talvez possamos encontrar uma palavra final otimista. O que você espera para os próximos anos? Sim, em nossa conversa talvez tenha parecido que era apenas para astronautas, mas não é. Em vez disso, construímos essa instalação especificamente para que seja segura para uso, com baixo risco. E, na verdade, queremos que equipes de estudantes com invenções interessantes, agências espaciais, cientistas, universidades, empresas iniciantes, todos podem vir aqui e testar a tecnologia que desejam desenvolver para a Lua. E eles podem testá-la não apenas por conta própria, mas também em cooperação com outros especialistas, inclusive astronautas. Isso talvez seja muito mais rápido do que se você passar 2 anos pesquisando em casa e, na verdade, tiver muitas perguntas sem resposta. Especialmente porque há alguns projetos muito promissores de universidades, entre outros. Acho que a Universidade de Stanford tem um Spider-Bot ou algo assim que deve escalar paredes de cavernas. Portanto, há alguns projetos excelentes que podem ser testados aqui. Matias, muito obrigado a você pela entrevista. Maravilhoso. Obrigado a você. Ei, pessoal, digam nos comentários o que vocês acharam desse formato de entrevista. Eu me diverti muito e achei super empolgante. Fiquem à vontade para assistir aos outros vídeos do canal também. Cada clique nos ajuda. Caso contrário, eu diria que vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.